Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez aqui juntos na nossa aula de produção de texto. Bem, nós estávamos trabalhando sobre a questão dos artigos científicos. E aí, no caso, você viu ali algumas partes que como é feita a construção, como é que é elaborado, tudo mais. Mas dando uma pausa aí na questão do artigo científico, que eu sei que você deve ter entendido bastante, desde a questão da entrevista até como é feito e tudo mais, nós vamos voltar para o artigo de opinião. Vamos ver algumas características, como é a sua estrutura e tudo mais. Vamos falar novamente sobre uma parte da sua definição e aí nós vamos entrar nessa parte aqui, que é também importantíssima. Beleza? Vamos lá? Vamos seguir junto comigo. Começando nossa aula aí, afinal, o que é um artigo de opinião? O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta o seu ponto de vista sobre determinado tema e, por isso, recebe esse nome. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre sobre um assunto. Geralmente, os artigos de opinião são veiculados no meio de comunicação de massa. Quais são eles? Televisão, rádio, jornais ou revistas. E abordam temas da atualidade. Professor, e nas redes sociais eles podem? Podem, mas vamos supor, se você for colocar no Instagram, ele vai ficar um pouco extenso, porque a intenção do artigo de opinião, ele é argumentar a opinião de alguém. E aí ele vai tentar convencer, certo? E vamos para a questão aqui agora das características. Quais são as suas características? São, no caso, textos escritos em primeira e terceira pessoa, uso da argumentação e persuasão, geralmente são assinadas pelo autor, produções veiculadas no meio de comunicação, possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva, abordam temas da atualidade, possuem títulos polêmicos e provocativos e contêm verbos no presente e no imperativo. Com base nisso, você já pode entender que a rede social, ela pode apresentar? Pode, mas não chega a ser um artigo, porque é um texto ali, são só comentários, então pode ser umas coisas muito poucas. Às vezes tem pessoas que gostam de escrever bastante e querer colocar nas redes sociais. Pode isso acontecer? Sim, pode acontecer. Mas cá entre nós, gente, pouca gente gosta de ler quando o texto é muito grande, principalmente em redes sociais. Que dirá, às vezes, em livros, né? Então, assim, os artigos de opinião, eles apresentam o quê? Uma persuasão. Como assim? Ele quer convencer você que a opinião dele é uma opinião concreta, uma opinião correta. Então, ou seja, ela vai apresentar de uma forma que aquela visão, aquele ponto de vista do articulista, ele vai tentar convencer o seu leitor. Nessa questão, como é a primeira aqui, por isso que ele é escrito em primeira pessoa, e às vezes é em questão de ele. Produções veiculadas no meio de comunicação, como nós já vimos, tem a linguagem simples, objetiva e subjetiva. Como assim, professor? Ele vai transcrever de uma forma que ele possa te arremeter a um determinado assunto ou te arremeter em relação a algo que está acontecendo. Vamos dar aqui um exemplo para vocês em relação às queimadas. Aí ele pode descrever ali as queimadas de uma forma subjetiva, colocando como que você também é responsável pelas queimadas. Vamos supor, esse tempo atrás, esses dias estavam uns dias de muita fumaça. E aí, no caso, ele pode descrever de uma forma subjetiva que nós, embora você não vamos dizer, professor, mas eu não queimo nada, eu não taco fogo no mato, vamos dizer assim.
mas de uma forma subjetiva, você também é responsável por isso. Isso é só um exemplo, tá bom? E aí está aqui na questão que aborda temas da atualidade. Pode abordar temas do passado? É muito difícil, né, gente? Porque vai que você não compreenda o que já aconteceu. Então, vai abordar temas atuais. Possuem títulos polêmicos, sim, polêmicos e provocativos. Por quê? Porque são assuntos que vão gerar principalmente debate. Detalhe, gente, já falei isso em outras aulas e falo isso para vocês. Não confunda debate com discussão. Debate é no campo das ideias, são opiniões contra opiniões. É lógico, sempre a tendência é tentar um convencer ao outro. Se caso isso não acontecer, tudo bem, não vai entrar em discussão. A intenção é debate, certo? E contém verbos no presente e imperativos, na questão de ordem, faça isso e tudo mais. Verbo presente, por isso que são temas da atualidade. Então, é isso a nossa característica do nosso artigo de opinião. Certo, turma? Então, vou ficando por aqui. Vamos parar nessa questão das características. E aí, na próxima aula, nós vamos trabalhando outras mais partes do artigo de opinião. Certo? Vamos finalizar? Vamos para a nossa mensagem, que vem de Paulo Coelho, que ele é um escritor brasileiro, que diz assim: a felicidade às vezes é uma bênção, mas geralmente é uma conquista. Então, se liga nessa frase, gente. Então é isso, turma. Nós vamos ficando por aqui. Boa quinta para você, um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez aqui a professora de Ciências para dando continuidade ao nosso conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre a excreção. Então, a gente vai trabalhar a página 50 até a página 54. Não esqueçam de colocar a data de hoje, que é dia 17/9/2020, tá beleza? Então, vamos lá para a explicação. Bom, excreção. Gente, as atividades celulares das nossas células, elas vão fornecer ao nosso corpo substâncias fundamentais para a nossa vida. Mas também elas vão gerar algumas substâncias que não são necessárias para o nosso corpo. Elas são desnecessárias e precisam ser eliminadas, tá? E esses resíduos, né? Se eles forem acumulados no organismo, eles podem se tornar substâncias tóxicas que fazem mal para a gente. Então é necessário que passe pelo processo de excreção, ou seja, que eles sejam eliminados, tá? A excreção é um processo que difere da eliminação de fezes, pois as fezes elas englobam resíduos que não foram digeridos ou absorvidos pelas células. Na excreção envolvem resíduos que foram produzidos pelo corpo, tá? Bem como o excesso de água e sais minerais que precisam ser eliminados por meio da urina. Então, essas substâncias elas saem das células, passam para o sangue e são excretadas de diferentes maneiras, de modo que o equilíbrio do corpo seja mantido. Assim, por exemplo, o gás carbônico ele é eliminado pelo sistema respiratório. Quando a gente respira, quando a gente inspira, ele entra os gases, né? O ar entra, a gente absorve o oxigênio, mas as nossas células elas produzem também o gás carbônico. E naquele momento há uma troca gasosa e ela põe para fora o gás carbônico. Então, na respiração, a gente elimina gás carbônico, que é produzido dentro do nosso corpo também, nas nossas células. Os sais minerais, a água e outras substâncias são eliminados pela pele por meio do suor, tá? E também pelo sistema urinário através da urina, tá? Ok. Vamos agora, olha só, temos a imagem ali de uma pessoa suando ali, ó. Além de eliminar uma pequena porção de ureia, sais e outras substâncias indesejadas, o suor tem a importante função de regular a temperatura do corpo. Quando suamos, a água do suor passa do estado líquido para o de vapor, o que retira calor e resfria. Por esse motivo, quando estamos suados após uma atividade física, por exemplo, uma leve brisa nos dá a sensação de frescor. Por quê, gente? Quando a gente lembra da atividade física, quando a gente está fazendo atividade física, as nossas células elas vão estar com a atividade vão estar bem ativas,
vão gastar energia, vão produzir mais energia porque você vai estar respirando mais também. Então, esse calor ele precisa sair de dentro do nosso corpo para que a gente consiga, se não fosse isso, ia esquentar tanto que os nossos órgãos eles não ia ser benéfico para a gente, não ia ser bom. Então, a nossa temperatura ia aumentar muito. Então, por isso que na atividade física é preciso acontecer isso. Eliminação de água através de vapor e vai resfriar o corpo da pessoa. E aí temos ali a importância da água. A água é importante para o nosso corpo, é 70% do nosso corpo. Precisa que a gente beba água bastante. E isso ajuda também no nosso sistema urinário, né, que vai constar ali com os rins. Quanto mais água a gente beber, a gente vai estar ajudando na filtragem ali, né. A gente vai ver nos próximos slides também algumas coisas interessantes. Olha só, o sistema urinário é a principal responsável pela excreção, pois ele filtra o sangue e produz a urina. Como veremos a seguir, a urina é constantemente produzida em um complexo processo de seleção do que deve ser eliminado. Sua produção também auxilia na manutenção do equilíbrio referente à presença de água e sais minerais no organismo. E agora a gente vai falar sobre o sistema urinário. Bom, ele é formado por um conjunto de órgãos e estruturas que são responsáveis por filtrar o sangue, transportar a urina e armazená-la nos rins, nos uréteres, bexiga urinária e uretra. Bom, a filtração do sangue ela vai permitir eliminar as toxinas resultantes das atividades celulares, bem como manter o equilíbrio hídrico do organismo, com a eliminação do excesso de água e sais minerais, o que evita que o corpo inche e a pressão arterial aumente. O que é esse equilíbrio hídrico? Equilíbrio hídrico entre a água que é ingerida e que é formada no processo de respiração celular e a água que é eliminada do corpo por meio de processos como da transpiração. Seguindo aqui temos uma imagem, temos a imagem do homem, da mulher, e temos ali os rins, onde eles ficam localizados, né? É normal que um fique um pouco mais alto que o outro ali. Temos ali os uréteres, são esses canais, né? Cada rim vai ter que esses tubos, né? Esses canais, eles vão levar, no caso, o líquido que vai ser excretado, ele vai levar até a bexiga urinária e depois vai ser transportado para fora do corpo através da uretra. A única diferença que temos aqui de um homem para a mulher é a uretra, que do homem a uretra é maior e da mulher é menor. Isso facilita a infecção urinária, porque no da mulher, como é menor, é mais fácil de entrar micro-organismos e dar uma infecção urinária. Não que no homem não aconteça, mas da mulher é mais fácil por causa disso também, né? Bom, os rins de uma pessoa adulta, ele mede cerca de 10 centímetros de comprimento cada um. Depois de realizar a filtração do sangue e a reabsorção dos resíduos da urina, neles formados se desloca pelos uréteres, que eu falei que é aquele canal, que mede cerca de 20 centímetros de comprimento. É só você pegar uma régua, que uma régua de 30 centímetros diminui 10 centímetros, pois é, daquele tamanho, mais ou menos. E ele vai levar essa urina para a bexiga urinária, que é um órgão muscular em forma de uma bolsa, que ela pode armazenar em cerca de 500 mililitros de urina. E aí, quando os músculos dessa bexiga ela se contraem, a urina sai pela uretra, que é menor na mulher e apresenta a função única de escoamento da urina. Enquanto no homem é um canal comum ao sistema urinário e genital. Então, ele vai, nessa uretra, ele tanto faz, ele vai sair ali a urina, no caso para excretar ali no sistema urinário, mas essa mesma uretra também vai ser para eliminação ali dos espermatozoides, né? Sistema genital ali, reprodutor, tá bom? Da mulher já é diferente. Bom, rins e urina. No corpo humano há 2 rins, os quais são responsáveis pela filtração do sangue. Eles se localizam logo abaixo do diafragma, próximos às últimas costelas, alojados atrás dos órgãos do sistema digestório. Todo o sangue do organismo ele passa pelos rins para filtragem,
várias vezes ao dia, chegando até eles pelas artérias renais e retornando os restantes do corpo pelas veias renais. Cada rim apresenta cerca de 1 milhão de pequenas estruturas filtradoras de sangue, que se chamam néfrons, que eles são formados por um conjunto de túbulos muito finos e por um emaranhado de capilares sanguíneos em forma de novelo. Um primeiro processo de filtração acontece quando o sangue dos capilares passa próximo dos túbulos, que absorvem parte da água e outras substâncias. Temos ali a imagem das artérias renais, são as de vermelho, chegando ali o sangue ali para os rins, e temos as veias renais, que são essas azuisinhas ali, e o uréter, que é aqueles que vão levar ali a urina ali até a bexiga. Temos uma imagem do ladinho ali, que são os néfros, né? Como que é ali, cheio de túbulos. Beleza? Vamos lá. E depois de passar pelos néfros, o filtrado dos túbulos ainda não está pronto para ser eliminado na forma de urina. Após a filtração, ele é submetido às sucessivas etapas de reabsorção, quando substâncias úteis do organismo, inclusive a água, retornam para o sangue. Então, antes ainda de ser eliminado ali e ir para a bexiga, eles ainda vão fazer ali uma reabsorção, né, para ver que ainda dá para utilizar daquele líquido. Cerca de 95% da composição da urina é água, e os outros restantes 5% é composto por outras substâncias. Exemplos, temos a ureia, o ácido úrico e os sais minerais, ali como o sódio, que é um composto ali do sal. Por isso que a gente tem que não adquirir muito, consumir muito, porque isso inclusive pode favorecer ali a pedra nos rins. A quantidade de água e demais substâncias presentes na urina tem bastante relação com a alimentação. Uma pessoa que ingere muito sal, por exemplo, tende a apresentar mais sólido na urina, como eu acabei de falar para vocês, né? Pode causar problemas ali para a pessoa. Aqui temos uma imagem de uma coloração de urina. Uma pessoa normal, saudável, né? A cor da urina ela vai variar em algumas tonalidades de amarelo, que indicam maior ou menor presença de água. É importante tomar água com frequência para facilitar a filtragem do sangue dos rins. Temos ali a pessoa que bebe bastante água, a urina dela tende a ficar mais transparente. Se ela não bebe muita água, a cor, né, da urina dela vai ficando mais escura, né, uma coloração amarelada escura. Bom, como são feitos os exames antidopings através da urina, gente? Olha só. Olha o textinho que tem no livro de vocês. Em geral, em campeonatos mundiais e jogos olímpicos, os 3 primeiros colocados são obrigados a passar pelo controle, bem como alguns competidores escolhidos aleatoriamente. No laboratório, busca-se identificar as várias drogas que possam estar presentes no organismo do atleta, em relação de substâncias proibidas e atualizada anualmente pela Agência Mundial Antidoping. Se a análise detectar o uso de doping, pede-se o exame de contraprova. Caso o teste dê positivo de novo, o atleta é punido. A pena varia conforme a gravidade do caso, podendo ir a suspensão temporária ao banimento do esporte. As substâncias proibidas mais usadas pelos atletas são os estimulantes, que excitam o sistema nervoso, elevando os batimentos cardíacos e a pressão arterial. Vai mascarar ali o cansaço, que dá a sensação de o atleta ter mais gás. Os anabolizantes, que ele vai fazer mudar a constituição orgânica, dando mais massa muscular e aumentando a força e a aceleração. Hormônio é o mais comum, eritropoetina sintética. Ele vai elevar o total de hemoglobinas no sangue, dando mais resistência. Se ele tiver bastante hemoglobina, ali no sangue vai ter mais oxigênio e tal. Então, essas substâncias vão o quê? Favorecer esse atleta para ele ganhar a competição. Vamos agora falar sobre a eliminação da urina. Conforme a bexiga urinária vai se enchendo, né, estímulos do sistema nervoso eles vão sendo produzidos. O que vai acontecer? Vai indicar a necessidade de urinar. Então, os sinais eles são enviados pelas terminações nervosas que se encontram ali
na parede da bexiga urinária e chega até o cérebro, falando, olha, está na hora de eliminar isso daqui. E aí, quando a pessoa vai, o sistema nervoso vai enviar a mensagem, a pessoa vai sentir vontade de ir ao banheiro para fazer a eliminação. Ali, ó, existem ainda situações nas quais temos a impressão de que a bexiga urinária se enche mais rapidamente, né? Quando está frio, durante o inverno, quando passamos muito tempo em um ambiente, como ar-condicionado, por exemplo, é comum urinarmos com mais frequência. Nessas condições, transpiramos menos e a água que deveria ser liberada acaba se acumulando na urina. Além disso, o corpo precisa se manter aquecido e, para isso, a pressão arterial se eleva. Isso faz com que os rins trabalhem mais e, consequentemente, a quantidade de urina se torna maior. Ou seja, se você está num ambiente assim, frio, você não vai transpirar. Então, o que vai fazer com que esse líquido que seria pela transpiração, ele vai ter que ser eliminado ali pela urina. Então, os rins eles vão acabar trabalhando mais. Quando estamos nervosos, existem diversas explicações para o aumento da vontade de urinar em situações de estresse. Uma delas tem relação com o fato de os músculos, de forma geral, ficarem mais tensos nesses momentos. Dessa forma, a bexiga urinária se contrai e reduz sua capacidade de armazenamento, tendo a sensação de que se enche mais rapidamente. Ou seja, no caso, a bexiga ela vai se contrair, o músculo dela, por causa ali do seu estresse, da ansiedade, ali, do nervosismo. E isso daí vai dar a impressão de que você está com vontade de urinar. Você vai urinar mais rapidamente por causa do espaço ali mesmo, tá? E que ficou contraído. E daí, depois dessa explicação, temos o exercício, tá? Atividades da página do livro didático 57, 58, aí pula para 60, 61, 62, 63 e 64. Já no livro de atividades é a página 15 e 16, tá bom? Então façam isso para que a gente corrija na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Qualquer dúvida, estamos aí. E por hoje é só. Um abraço e até mais. Olá, sexto ano! Vamos então a mais uma aula. Agora a nossa aula de geografia. Nós vamos fazer a correção da nossa atividade anterior, das páginas 58, 60 e 61, ok? Vamos lá então a nossa correção. Lá na página 58, né, ele vai referir a vocês a questão dos mapas, né? Com base nos mapas da página anterior, você vai responder as questões. Quais são o título dos mapas aí? Brasil Vegetação Original e Brasil Vegetação Atual. Que paisagem vegetal ocupava originalmente a maior parte do território brasileiro? A floresta amazônica. Qual é a paisagem vegetal original que predominava na unidade de federação onde você mora? Então, é pessoal. O que indica aí a rachura na legenda dos mapas, né? Vai indicar aí as áreas ocupadas pelas atividades humanas. Então, essa atividade aí a gente vai relembrar, né? Retomar ela novamente. Na questão 5, localize aí a floresta tropical e o cerrado nos mapas. E aí você vai comparar com as outras unidades, né? E explicar a sua conclusão. Então, é possível concluir que essas paisagens vegetais foi bastante devastada pela ocupação humana, restando em poucas áreas remanescentes, ok? Lá na página 60 agora, na página 60, ele vai destacar o seguinte: os mapas e os gráficos seguintes, eles registram aí o percentual de desmatamento no mundo. Então, observem aí, nós temos os mapas e os dois gráficos. A porcentagem de desmatamento está distribuída entre os dois. Nós temos aqui a cobertura florestal entre 1990 e 2000 e a América
do Sul, né? E os parques também, a construção de parques aí. Aí nós temos a distribuição tanto em escala mundial como também nas escalas dos países, dividindo aí África, Ásia, Europa, América Central, Oceania e América do Sul. Então, a partir da análise desse gráfico, a primeira questão, em um atlas, verifique as porções do planeta onde estão localizados aí os maiores percentuais de florestas em relação às áreas do país. Aí nós temos lá, na primeira questão, ele vai perguntar o seguinte: em um atlas, verifique as porções do planeta onde estão localizados os maiores percentuais de florestas em relação às áreas do país. Então, localiza-se na maior parte do continente americano, além da Rússia, Finlândia, o centro do continente africano e o Vietnã, Malásia, Tailândia e Indonésia também. Na questão 2, no mapa Mudança nas áreas florestais por país, cite os 3 países que tiveram as maiores perdas florestais entre 2000 e 2010. Brasil, Austrália e Indonésia são os 3 países aí. Na questão 3, olha só, cite os continentes que apresentam queda e ganho na cobertura vegetal, florestal em 1990 e 2010. Nós temos aí a África e a América do Sul, que apresentam redução de suas coberturas vegetais entre 1990 e 2010. A Europa e a Ásia apresentam ganhos. Seguindo aí a nossa correção, na questão 4, ele vai questionar o seguinte: em 2018, quais países figuravam ainda entre os que sofreram as maiores perdas florestais em relação ao mapa? Mudança na área florestal, país referente aí ao período de 2000 e 2010. Então, nós temos aí que em 2018, o Brasil e a Indonésia, eles continuavam figurando com países que mais desmatam em relação aos 2 períodos, de 2000 e 2010. Na questão 5, sobre as unidades de conservação, são áreas criadas pelo poder público com o objetivo de proteger os recursos naturais e também a biodiversidade. Por isso, eles vão desempenhar aí um papel importante na preservação das florestas. Então, ele está questionando o seguinte: quais essas áreas, né, que apresentam maior número de unidades de conservação? Então, o maior aumento das unidades de conservação florestais em 2010 foi registrado nas Américas. Já os continentes que apresentam mais unidades de conservação são as Américas Central e América do Norte. A questão 6. O Brasil ele vai apresentar dezenas de parques nacionais, cujo objetivo aí previsto na lei é a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância. Então, ele vai questionar o seguinte, né? Em caso de afirmativo sobre o texto relacionado aí aos parques nacionais, você vai anotar o nome do parque e sua localização e quais são os ambientes aí que ele preserva. Então, no nosso local, nós temos aí o PANA, né? A Pacás Novos, ok? Então, aí vocês vão pesquisar. Na questão seguinte aí, ele vai apresentar para vocês o gráfico, né, que a gente analisou sobre a expansão agrícola, a expansão de pastagem e a expansão de silvicultura, ok? São as 3 áreas que mais utilizam o desmatamento, o uso, né, da questão de devastação das unidades aí de conservação. A gente falou sobre a questão do território, né, nas condições de extensão florestal, o que é necessário, como é que eles utilizam essa questão
de unidade de conservação, a ação humana nesse processo aí de desequilíbrio dos fatores também, por alguns assuntos que nós vimos até o momento, ok? Para vocês aí vai ficar essa mensagem, né? O poder está dentro de você, na sua mente, pois se acreditar que consegue, não haverá obstáculo capaz de impedir o seu sucesso. Então, por hoje é só, meus queridos. Muito obrigada e até a próxima aula. Hello students, good morning, good afternoon or good evening, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês dessa semana. E hoje a gente vai dar continuidade ao Simple Present Negative Interrogative Forms, as páginas 31 e 33. Let's go! Galera, antes de mais nada, vamos revisar essas regrinhas aqui? Então, regrinha básica, todo mundo sabe que para negativo você usa o do mais o not depois do sujeito, porque sujeito vem primeiro o sujeito, a negação, seguido do verbo principal da ação, porque vocês lembram que o do ele é um auxiliar? Então ele é auxiliar do presente, então eu sei que a ação do verbo principal, ela está negando no don't, tá bom? Então ele não funciona como o verbo principal, ele é auxiliar, tá? Indo mais adiante, a gente tem aqui a regrinha, né, que está implícita, you, I, you, we, they, eu não vou precisar modificar, ó, fica o study, fica o don't e fica o do. Agora o caso especial sempre vai ser he, she, it, ó, como é que mudou? Studies, no presente simples, não utilizo don't. Aqui no caso eu utilizo para negar o doesn't e para perguntar eu utilizo does, tá bom? Só para revisar. Porque vocês têm exercício na página 31, que diz o seguinte: escolha a opção correta para completar as frases abaixo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão analisar. Tem aí em negrito, né, essas palavrinhas que correspondem a verbos. E vocês vão pensar, ué, mas agora eu utilizo ele na forma simples ou aplico alguma regrinha? Então, para isso, vocês vão ter que lembrar a regra do Simple Present, tanto na forma afirmativa, quanto na negativa ou interrogativa, tá bom? Então, pausa, volta nas páginas que explicou essa regrinha, analisa os exemplos e aplica isso nessa atividade, tá bom? Vamos ver se tá tudo ok? Então, letra A, Josh and I. Então, são duas pessoas. Eu vou precisar modificar o verbo go? Não. I go to the club every Saturday. Kate, só Kate é o sujeito aí. Então, eu sei que Kate é she eu vou precisar modificar. Então, eu não vou utilizar o don't. Eu vou utilizar o doesn't. Então, Kate doesn't watch TV every day. Agora aqui eu sei que é uma pergunta, então eu tenho que analisar o sujeito lá na frente. Your little brother é o seu irmão pequeno, que é a mesma coisa que he. Então eu sei que eu vou precisar modificar, não vou usar o do, vou usar o does. Does your little brother, agora aqui também, does his homework by himself, ele consegue fazer o exercício dele de casa sozinho? Agora letra D. The baby don't cry or doesn't cry every night. Bom, baby, ele é só um, né? Então eu vou aplicar a regrinha de doesn't. We have or has a big house. Então esse have não vai sofrer alteração porque o we é plural, não aplica a regrinha. We have F. Brasil, gente, Brasil. Usually play soccer well. Does. Brazil usually play soccer well. My parents usually brush our dog on Saturdays. Meus pais, eles com frequência escovam o cachorro aos sábados. Então, se é plural, eu sei que é brush, tá bom? Então, vamos mais adiante que tem outro exercício, tá? Aqui nessa página, na mesma página, acredito eu, ou na página seguinte, I'm sorry,
a gente tem aqui algumas imagens, certo? Então, olha só, observe as informações sobre cada pessoa e escreva sobre elas. Complete a última linha com as suas próprias informações. Então, a última linha é a letra D, tá? Então, aqui, a letra A, eu tenho uma pessoa que se chama Ariel. Ele é um homem, uma foto dele aqui. Aqui em cima eu vou ter nessa parte aqui, nessa primeira linha, eu vou ter ó, as informações. Aqui a primeira coluna vai ser sobre a ocupação da pessoa, a segunda vai ser sobre coisas que ela gosta, a terceira coluna vai ser coisas que ela não gosta, dislikes, e coisas que elas fazem todos os dias, são verbos de rotina, essas imagens aqui. Então como que vai ficar isso, teacher? Então olha só, a letra A já veio respondida como exemplo para vocês. Ariel is a veterinarian. He likes animals and he doesn't like people who mistreat them. E ele não gosta das pessoas que maltratam os animais. He takes care of animals every day. Se ele é um veterinário, ele cuida dos animais todos os dias. Então, olha só. Primeira coisa que vocês vão fazer é colocar o nome da pessoa, dizendo logo a ocupação dela. Então, coloca o nome aqui, fulano é, aí põe o nome da ocupação, ponto. Vocês vão analisar o que essa pessoa gosta naquela imagem lá, olha só. Audrey, o que ela gosta? Essa imagem aqui é de fruits and vegetables. O que ela não gosta? Refrigerante, soda and chocolate. E o que ela faz todos os dias? Ela corre, runs, na verdade, né? Agora eu tenho Oli, o que ele é, gente? Ele tá olhando o microscópio. Ou ele é um cientista, alguma coisa nesse sentido, né? Um químico. Então, o que ele gosta? Tem um avião aqui, então provavelmente ele gosta de viajar. E coisa que ele não gosta, futebol, né? Ficou bem clara essa imagem. Coisa que ele faz todos os dias, que ele usa a internet, o computador. Pode ser surf the net, esse verbo, ou use the computer, research, ele pesquisa, tá bom? Então, vamos colocar isso em prática. Escrevam aí as frases e depois dá um play pra gente ver como que ficou a resposta de vocês, tá tudo ok? Vamos lá, galera, questão B. Audrey is an athlete. She likes fruit and vegetables. She doesn't like chocolate and soda. She runs every day. C. Ollie is a scientist. He likes traveling and he doesn't like soccer. He uses the computer every day. E D. Aqui é com vocês, galera. I am a student. Todos vocês vão fazer sim. I like. Aí coloque algo que vocês gostam, né? But I don't like, seguido de algo que vocês não gostam. E por fim, uma coisa que vocês fazem todos os dias. Eu coloquei aqui como exemplo o verbo study. Mas se você quiser colocar watch TV, alguma coisa que você está fazendo agora nessa quarentena em casa todos os dias, por favor, não vamos utilizar aí verbos para refeições diárias, como café, almoço e janta, né? Por favor, vamos ser um pouquinho mais inteligente, utilizar outros verbos, combinado então? Essa aqui fica com vocês, tá? Vamos mais adiante, a gente tem o exercício 4. Complete the sentence so they are to use the negative or affirmative form of the simple present of the verbs in parentheses. Então eu tenho aqui algumas frases que eu acredito que são de conhecimento geral. Por exemplo, todo mundo sabe quem é Cristiano Ronaldo, todo mundo sabe quem é o Messi, todo mundo sabe o que o cabeleireiro faz, os macacos, né? Que os macacos, os cavalos, todo mundo conhece essas frases. E aqui no final de cada frase eu tenho verbos. Então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Aqui eu tenho macacos, vamos substituir essa. Se aqui tivesse snakes, cobras, e o verbo aqui é read, que é ler. As cobras conseguem ler? Não, então é uma coisa que eu vou negar. E para negar no presente eu uso o do mais o not, que fica don't. Ficaria snakes don't read, tá bom? Vocês conseguiram entender agora? Se fosse pessoas, people read. Se fosse o nome de uma pessoa, Marcela, por exemplo, Marcela reads, porque tá na terceira pessoa, vai com Szinho no final, tá bom? Então, olha só,
Pausa o vídeo mais uma vez para que você responda, tente aplicar as regrinhas afirmativa, negativa e interrogativa e volte aqui para a gente dar uma olhadinha nessas questões. Vamos lá, galera? Questão A. Cristiano Ronaldo, no finalzinho é play, eu sei que o esporte ali é soccer, todo mundo sabe que ele é jogador de futebol, então plays, tá vendo a regrinha da afirmativa na terceira pessoa? B, Messi, aí o verbo é play e o resto é tênis professional, então não, gente, ele não joga, ele não é um tenista profissional não, então doesn't play, tá vendo que não aplico aqui o S porque eu já coloquei o doesn't, não pode. Hairdressers, então aqui os cabeleireiros, né? Aí people's teeth, they, o verbo é escovar, eles não escovam os dentes das pessoas, eles escovam os cabelos das pessoas. Então, hairdressers don't brush people's teeth, they brush people's hair. B, monkeys don't read. E, horses don't live only in Brazil. Ice cream usually tastes sweet. Que isso aqui é o verbo, né, saborear, na verdade, né? Então, o sorvete frequentemente tem um gosto, sabor doce. Beleza? Espero que seja tudo ok, que vocês não tenham ficado com muitas dúvidas, mas se ficaram, sabem onde me encontrar toda segunda-feira. Estou disponível para vocês. Não dá para segurar até segunda, manda sua dúvida para a coordenação, tá bom? Galera, até a nossa próxima aula semana que vem. Bye, bye!